Na última segunda-feira, 12 de fevereiro, completaram-se 7 anos da morte do padre Caprazio. Ele viveu 96, desses 60 anos passou em Patrocínio. Você vai ver agora uma reportagem especial que nós fizemos em 2003, contando a vida do padre Caprazio. Bernardo Johannes Marie Franken, o padre Caprazio, chega aos 70 anos de sacerdócio. A maior parte dos seus 96 anos completados em 13 de março desse ano foi passada em Patrocínio. O padre Caprazio faz parte da vida e da história da cidade, especialmente do Colégio Dom Lustosa, onde ajudou e foi até o responsável direto pela formação do caráter de centenas de homens até a década de 70. Segundo o articulista Eustáquio Amaral no Jornal de Patrocínio, o padre Caprazio foi o melhor professor de química que a cidade já viu. Além do Colégio Dom Lustosa, ele trabalhou em outras escolas. O padre Caprazio foi professor de química, de ciências, de artes, de línguas. E, além disso, ele desenvolveu ao longo desse tempo todo, inclusive até hoje, um grande apostolado, celebrando a missa todos os dias, principalmente na Igreja de São Francisco, depois na Igreja de São Judas. Foi fundador da comunidade da Morada Nova, da comunidade da Matinha, aqui da comunidade de São Francisco. O padre Caprazio é um patrimônio para a nossa comunidade, para a nossa congregação também, uma grande alegria, uma grande felicidade que Deus tem nos concedido esse irmão. Além disso, eu quero destacar também a presença dele em casa. É uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que acompanha os acontecimentos, uma pessoa que está por dentro da vida do país. É uma pessoa plenamente lúcida e acho que uma grande bênção para todos nós. Os 70 anos de vida religiosa do padre Caprazio foram comemorados com uma missa, que teve a presença do padre Lúcio, provincial da Congregação dos Sagrados Corações em Minas Gerais, e participação dos padres que atuam na cidade, inclusive o padre Pio, que estava internado e foi à igreja de Fátima para assistir à missa comemorativa, mas não conseguiu ficar, tendo que retornar ao hospital. O momento mais marcante da missa foi a bênção dada pelo próprio padre Caprazio. A vida desse holandês, nascido em março de 1907 e que foi ordenado em setembro de 1928, foi praticamente toda dedicada a Patrocínio. Ele chegou à cidade em 1938 como professor do Colégio Dom Lustosa, 13 anos depois da fundação da escola pelo padre Eustáquio. Na escola, desde o começo, padre Caprazio assistiu a todas as transformações do colégio e da própria humanidade nesse período. O padre Caprazio, ele começou em Patrocínio com 4 anos de existência da Escola Dom Lustosa. E ele acompanhou o crescimento da Escola Dom Lustosa como escola da congregação, como escola do Estado, né? E foi um exemplo de dedicação, foi um exemplo de profissionalismo. O padre Caprazio, ele deixou saudade naquela escola como nenhum outro professor, pela sua dedicação, pelo longo tempo que ele exerceu as suas atividades ali. E eu, particularmente, tenho uma admiração especial pelo padre Caprazio. Fui aluno dele, fui colega dele de trabalho, fui diretor dele e sou realmente um admirador constante de tudo que o padre representa para a sociedade, para a liderança religiosa, para a sua integridade moral, para a sua determinação, para o seu zelo com a vida dele e das pessoas. O rigor com os alunos tinha um objetivo claro: ajudar a transformar os adolescentes de então em homens sérios e cidadãos. A preocupação dele com os jovens é no ensino, nessa vida, né? Que nós levamos no mundo, é uma preocupação. Ele incentivava muito para o aluno estudar, que não se procurasse ele no final do ano. Se faltasse um 10º, não precisava de procurar. Aí ele ia, chamava os pais, conversava com os pais, pedia para os pais acompanhar o aluno nos estudos, e essa vida de preocupação dele. Padre Caprazio é um irmão, podemos tratar assim, né, como um pai, um vô da gente, né? É uma pessoa muito feliz no seu sacerdócio e traz muita alegria para a comunidade. O Padre Caprazio, ele tem assim, um bom humor, né? Gosta de brincar, é uma pessoa que nos dá um testemunho de vida e de coerência, de fidelidade muito grande. Então, para toda a cidade de Patrocínio, para a nossa paróquia, é um grande presente de Deus para nós.
Ele com 96 anos de idade, 70 anos de sacerdócio, 65 anos vividos aqui em Patrocínio. O senhor nasceu em Guimarães, né? Foi criado na região e tal. O Padre Caprazzi, ele é famoso aqui em toda a região. Ah, sim, a gente sempre escutava, né, os casos do Padre Caprazzi na sua bicicleta, né, até o seu exemplo assim, de cidadania, né, quando ele andava de bicicleta e dava os devidos sinais, né, quando ia se convergir à esquerda, à direita. Então, é um cidadão que tem dado um exemplo muito grande para nós, para toda a região. Desde Guimarães, a gente sempre escutava aqui os casos do Padre Caprazzi, né? O provincial da Congregação dos Sagrados Corações em Minas, Padre Lúcio, celebrou a missa de aniversário do Padre Caprazzi. Ele também trabalha no processo de beatificação do Padre Eustáquio, um dos fundadores do Colégio Dom Lustosa, que morreu em Belo Horizonte e tem muitos devotos e histórias de milagres pelo país. Padre Eustáquio foi um dos primeiros a vir para o Brasil. Foram 3 missionários, Padre Gil, Padre Matias e Padre Eustáquio, que chegaram a Água Suja, hoje Romaria, em 1925. Em 1926 já estavam fundando o Colégio Regina Pastes, em Araguari, e em 1927 fundando o Colégio Dom Lustosa, aqui em Patrocínio, onde ele trabalhou por muito tempo e com grande carinho e amor por essa cidade. Agora, outro que representa a história até de Patrocínio é o Padre Caprazzi, né? Que trabalhou também no Dom Lustosa por muitos anos, foi um dos melhores professores de física aqui da história de Patrocínio e hoje completando 70 anos de sacerdócio. Sim. 13 anos depois da chegada do Padre Eustáquio ao Brasil, chegou o Padre Caprazzi, em 1938, aqui em Patrocínio. Em 1935 ele chegou no Rio de Janeiro. E aqui, no Dom Lustosa, iniciou também um trabalho, permaneceu muito tempo aqui em Patrocínio, até o dia de hoje, 65 anos de presença, e ele se orgulha, e nós nos orgulhamos juntamente com ele, foi professor de Física, Química, Biologia e Religião. Então a grande parte aqui do povo passou pelas salas de aula e recebeu dele grande ensinamento para a nossa grande alegria. E na visão da igreja, o que representa, né? 70 anos de sacerdócio, numa comunidade só, enfim, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que mais caracteriza a vida do Padre Caprazzi, ou uma das grandes características, é a sua fidelidade e a sua perseverança. Talvez a gente possa ver isso simbolizado no fato de permanecer aqui 65 anos. Na verdade, aquilo que no íntimo do seu coração foi a pedra angular, a pedra fundamental e que transparecia nas observações que fazia, nas atitudes que tomava e na maneira de conduzir o povo, era o seu empenho fundamental para uma grande fidelidade a Deus, à lei de Deus, e uma grande fidelidade aos seus deveres, à sua função, ao seu ministério como professor, né, a sua vida profissional, uma grande fidelidade ao povo de Deus. Essa é a grande celebração do dia de hoje. E quando alguém é fiel e vive uma vida de fidelidade, nós afirmamos com toda segurança: Deus é fiel e manifestou a fidelidade de Deus como Pai no coração desse seu filho querido, Padre Caprazzi. Depois da celebração da missa de aniversário, o Padre Caprazzi foi cumprimentado por centenas de pessoas de todos os segmentos sociais da comunidade, numa prova da amizade e do respeito que construiu ao longo de sua vida dedicada à religiosidade, à cidadania, à educação e a patrocínio. E ele deixou também uma mensagem à população através do TV Presença. Não obstante ser pecador, sou muito feliz que o povo todo me ajudou a agradecer a Deus por tantos benefícios que Ele deu durante 70 anos.
Exatos 6 meses depois de exibirmos essa reportagem, o padre Caprazio morreu. E você vai ver agora como a cidade reagiu em 2004 à morte do padre. Padre da Congregação dos Sagrados Corações, Caprazio tinha 97 anos. Vivia e trabalhava na paróquia Padre Damião. Ele morreu na quinta-feira, dia 12, às 7h30 da manhã, na Santa Casa, vítima de pneumonia. Nascido em Amsterdã, Holanda, chegou a Patrocínio em fevereiro de 1938, onde trabalhou como professor no Colégio Dom Lustosa. O corpo foi velado na igreja de Fátima. Padre Caprazio, cidadão de Patrocínio já há 66 anos, iria completar 97 anos no próximo dia 3 de março. Eu acredito que nós ganhamos um santo no céu e principalmente um grande testemunho. Como nós acompanhamos nesses últimos meses e ao longo desses últimos anos na sua vida, um homem que dedicou verdadeiramente à vida aquilo que ele havia consagrado. O grande sonho da vida dele era ser missionário no Brasil. E assim ele fez até o último dia. É uma pessoa que dedicou séria e sinceramente a sua vida ao serviço do Evangelho, ao serviço dos mais pobres, à evangelização, e também um homem de cultura, um homem que foi um dos fundadores do Colégio Dom Lustosa, um homem que esteve no início do Colégio Olímpio dos Santos, um homem que foi professor no Colégio das Irmãs, uma pessoa importante do ponto de vista da evangelização e da cultura na nossa cidade, e principalmente esse testemunho de vida até o último momento. O Padre Caprazio, além de ter sido um grande professor, ele foi um grande missionário. As comunidades da periferia de Patrocínio, ele trabalhou incessantemente, um cuidado e uma atenção, além do exemplo de vida. Eu acho que isso é uma coisa que nós todos que convivemos com ele sabemos, né? E ainda a beleza do final dele dizer, pode falar para Jesus que eu estou pronto. Padre Caprazio cumpriu o seu dever de sacerdote desde que iniciou o seu trabalho no Brasil. Chegou jovem e quando hoje alcançou 96 anos, nós estamos admirados de uma vida tão útil, tão feliz. Como professor no Colégio Dom Lustosa, sem dúvida foi uma força para aquela instituição. Depois, como sacerdote também na igreja de São Francisco, não deixava de acordar todo dia 6 horas, celebrava a missa 7 horas, estava sempre pronto a servir o povo de Deus. Nós perdemos, sem dúvida, uma grande figura para Patrocínio, que é o Padre Caprazio. Hoje, então, nós estamos num dia de luto, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos com a vitória, com mais um irmão no céu que nos ajuda, vai nos ajudar também aqui nesse mundo. E trocando para a eternidade de sua vida, nós nos sentimos ao mesmo tempo felizes, consolados por um padre tão grande que viveu em nosso meio durante 60 ou 70 anos, que ele descanse em paz. O grande número de pessoas presentes durante o velório na igreja de Fátima, na missa de corpo presente, durante o cortejo pela Avenida Faria Pereira e no enterro foi a grande prova da importância do Padre Caprazio para a comunidade patrocinense. O Padre Caprazio, eu não sou só aquela fiel dele, eu sou aquela pessoa que fui vizinha, fui aluna, e fui amiga, apesar de tudo, e nós vivemos com ele esse calvário desses últimos dias. E nós só podemos agradecer a Deus pela presença dele entre nós, por tudo que ele nos ensinou, como evangelizador, como mestre, o exemplo de vida que ele nos deixou. E nesses últimos momentos dessa noite, que foi um sofrimento muito grande, a fé que ele demonstrou no seu olhar, no seu comportamento. E ele já está com Deus, a gente sabe. E a gente fica triste, sim, nesse momento, mas é um agradecimento que a gente faz a Deus e louva muito pela vida e pela convivência que nós tivemos com ele. Pai, o Filho e o Espírito Santo.